Olá, então vamos falar dessa semana 6. Uma semana que eu estou chamando de Asana 1. Né? Então, esse número 1, ele, talvez você já tenha pensado nisso, mas ele significa que não paramos por aqui. Não estamos nem perto de esgotar, até porque isso seria impossível, né? Mas mesmo de esgotar as nossas pretensões em abordar esse assunto, o asana. Então, esse um significa que teremos dois, teremos três, não sei exatamente até que número nós vamos, mas certamente a gente está falando aqui de um primeiro aspecto. Princípios, fundamentos, lembrando que esse tema, Asana 1, ele vem depois de 4 semanas onde falamos de movimento, alongamento, relaxamento e a força interna. Todos esses são componentes que vão ser abordados no asana. Mas existem muitos outros aspectos que eu vou dar uma passada aqui, né, nessa fala, mas eu também vou apontar as coisas que não vão ser ditas agora em detalhes e que vão ficar para um próximo momento. Sem esquecer, claro, que teve uma primeira semana falando do corpo de sensações, e isso não nos abandona mais. Então vamos lá. Importante pensarmos o seguinte: somos um ser, né? Somos algo. Estamos falando sempre disso, ser, e como esse ser se modifica, como que a prática do yoga, a técnica, modifica esse ser, enfim, somos um ser. Esse ser, né, é natural do ser humano que ele se mova, que ele se alongue, que ele relaxe depois do esforço, que ele faça força. Essas são atividades normais, atividades cotidianas. Pequena pausa para a gente abrir e retomar, né, um tema lá do corpo de sensações. Bom, por outro lado, segundo o yoga, esse nosso corpo ele é composto por 5 corpos. Vou falar de 3. Um deles é o corpo estrutural, material, Ana Maya Kosha, né? Nossa estrutura existencial, isso que nos permite habitar, existir no mundo. Um outro corpo, né, interconectado com esse, chamado Pranamaya Kosha, que é o corpo das nossas funções vitais. Tudo isso que dá e sustenta a vida, dá a estrutura da matéria, né, isso que sustenta a nossa vida, enfim, esse é o tal corpo de prana, segundo o yoga. Então, é o corpo das funções vitais, incluindo a respiração, mas não só. E Manomaya Kosha, o corpo mental, essas atividades mentais, pensamentos, memórias, julgamentos, emoções, enfim, todas essas coisas ligadas ao campo mental. Bom, então, tá bom, voltamos, somos um ser, esse ser se mexe, se alonga, se faz força, relaxa, enfim, tem uma série de atividades cotidianas que não são exclusividades do yoga, mas são do humano. Algumas delas nem são exclusivamente humanas, né? São animais. Mas, enquanto essas atividades cotidianas são feitas, não estamos, né? Não estamos. Nunca tivéssemos ouvido falar em yoga, tal. Não estamos conscientes dos efeitos, né, que isso produz no nosso corpo, não estamos conscientes das sensações, não estamos conscientes do nosso estado mental, não estamos simplesmente executando uma atividade ali cotidiana. Muito bem. Quando a gente entra, né, no campo do yoga, e a gente trata o asana, né, como uma técnica, essa técnica ela modifica o ser, ela produz efeitos. Por mais que a gente esteja ainda se movendo, se alongando, fazendo algum tipo de força, relaxando, enfim, sentando, né? Comum sentar, comum ficar em pé, enfim, tantas coisas como essas. Isso se diferencia, né? Então, quando isso é colocado dentro de um contexto de uma prática, isso se diferencia de uma atividade cotidiana, porque deve haver ali
uma certa integração, né? Essas coisas estão sempre interconectadas, mas passa a haver uma certa percepção, uma consciência disso. A consciência da condição inicial do corpo, a consciência da modificação que é produzida durante a execução de uma determinada técnica, a consciência do que ela produz de efeitos, e assim por diante. Então, existe um ponto de partida, uma determinada condição do ser, uma técnica, que no caso aqui é o asana, que a gente está abordando, que modifica o ser, né, durante a sua execução e após, ela deixa rastros, ela deixa vestígios, e que chega e leva esse ser a uma outra condição, que não é a mesma daquela de partida. A técnica modifica o ser, ela se sobrepõe ao ser. E isso tudo precisa ser consciente, precisa ser percebido, porque senão perde muito do seu sentido, né? Bom, eu queria ler um trechinho de Alberto Caeiro, que eu acho bastante importante para depois dar continuidade ao tema. Onde ele diz, é um poema, né? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios que navegam nele ainda, para aqueles que veem em tudo o que lá não está. A memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai, e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América, e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ali. Bom, e por que eu trago esse poema? Primeiro porque, independente do que for, né, esses poemas sempre acabam se encaixando no que a gente vem procurando fazer aqui. Mas esse especificamente hoje, por dois motivos principalmente, quando trata do asana, né? Primeiro, porque é muito comum vermos no yoga moderno, né, pessoas praticando asanas. Os asanas são as técnicas mais populares, difundidas, cada vez mais variadas, cada vez mais visualmente acrobáticas. E, e aí isso causa, né, um certo desejo em fazer essas coisas. E isso para mim é como se fosse o Tejo, né? Como se fosse o Tejo, é isso que todo mundo vê, é isso que todo mundo conhece, é a forma como se divulga, né? É isso que é conhecido, é isso que é visível. Então se comercializa isso, né? Assim, é isso que se vende, é isso que se compra, é isso que para isso que existem as roupas do yoga, para isso que existem tantas coisas, né? Para os outros, muito mais do que para a própria pessoa. Mas o rio da nossa aldeia, a nossa pratiquinha, aquela que é a nossa, que pode ser mais modesta do que isso, pode ser que a pessoa até consiga fazer tantas coisas, né, dessas desafiadoras e difíceis, enfim, não é o problema, não é esse, né? É até muito interessante que se coloque o corpo nesses níveis, né, de coordenação, de precisão, isso é muito bom, não é ruim. Mas quando isso sai, né, de um caráter mais público, talvez até mercadológico, esse é o rio da nossa aldeia. Às vezes muito modesto, às vezes assim tão exuberante quanto o Tejo, mas ninguém conhece, ninguém vê, ele está ali, anônimo, né? E aí, a outra coisa interessante é essa frasezinha que ele diz: o rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ali. Né? Enquanto o Tejo ele é cheio de coisas em volta dele, ele é cheio de elementos, ele é visual, ele requer
aparatos, enfim, né? Requer tantas coisas e envolve tantos pensamentos em torno dele. O rio da minha aldeia, ele não faz pensar em nada, porque ele é só meu, estou ali comigo mesmo, tá? Isso faz também pensar em algo muito importante dentro dessa prática, dentro do que a gente vem falando sobre o asana, que é algo relacionado ao desfrute, né? Deleite, desfrute, prazer, um gosto, né? Um gosto por aquilo que se faz. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Mas então, retomando, né? Somos um ser, a técnica modifica esse ser, leva de uma certa condição a outra. No meio disso, aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa, e essa alguma coisa é o efeito da técnica. La Roça, vou começar a trazer La Roça em alguns momentos. Nos diz o seguinte, no seu livro Tremores, escrito sobre experiência, que o sujeito da experiência é como um território de passagem. Ele diz isso da seguinte forma: esse sujeito que não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer, né? Então esse não é o sujeito da experiência. O sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos, tá? Então, olha que interessante, ele não fala sobre o yoga, não está falando sobre o asana, está falando sobre a experiência, que muito tem a ver com a gente, mas ele é um pedagogo, ele está falando sobre educação, ele está falando sobre outras coisas, né? Mas olha como é apropriado para a gente, né? Esse sujeito, então, nós, da prática, para que sejamos possivelmente afetados por algum tipo de experiência. Esse sujeito não é, então, o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer. Todas essas coisas que nós vamos aprendendo a ser ao longo da nossa vida profissional, né, e relacional. Então, o que é o sujeito da experiência? Ele seria mais como um território de passagem. Ou a gente pode trocar isso pelo asana, né? O asana é uma espécie de um território de passagem, uma espécie de uma superfície sensível, né? O corpo de asana, uma espécie de uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, né? Reconhece a semelhança que isso tem com o ser e a técnica, né? O ser que não é esse do saber, do querer, do julgar, tá? Não é esse. É um ser ali como um território de passagem, uma superfície sensível do qual a técnica, né? A técnica afeta de algum modo, produz afetos, inscreve marcas, deixa vestígios, deixa efeitos. Tá? Interessante, né? Bom, se voltamos para os textos do yoga, a definição mais famosa de asana que a gente vai encontrar é a definição de Patanjali, um texto mais ou menos do século IV, por aí, depois de Cristo. Tá? Então, bastante antigo, bastante importante, um dos mais famosos e conhecidos desse mundo do yoga. E Patanjali vai dizer, Stira Sukham Asanam, para quem já ouviu essa citação. E o que quer dizer isso? O asana é estável e confortável. É uma espécie de definição. Então, o asana é isso. O asana é alguma coisa que é estável e confortável. Não está falando qual é a posição, não está falando de nada, como se faz, nada. Apenas uma definição. O asana é estável e confortável. No sutra seguinte, ele vai dizer pelo relaxamento do esforço. Tá? Pelo relaxamento do esforço. Então, existe um componente aí interessante que não é pelo esforço que ele se torna estável, né? Não é pela força, não é por esse lado ligado ao fazer, né? Que
o asana se torna alguma coisa estável e confortável. Se a gente para pensar um pouco, estabilidade e conforto são coisas entendidas como opostas, né? Então, se existe estabilidade, firmeza, isso pode me levar a um excesso de rigidez. Se existe conforto, né, isso pode me levar a um excesso de relaxamento, deitar no sofá. Mas o asana, ele é os dois ao mesmo tempo, e não é trivial compreender isso. Muita firmeza, muito conforto ao mesmo tempo. Não é um meio termo, né? Não é um pouco de um pouco do outro, um meio termo, junta e dá um asana. Não. É muito firme, muito confortável ao mesmo tempo. Isso não é trivial. Tá? Eu estou tentando aqui reivindicar durante essa semana o valor do asana, né? E a sua simplicidade complexa ao mesmo tempo. Tá bom? Mas ele dá uma dica. Ele dá uma dica. Ele fala que isso se dá pelo relaxamento do esforço. E aqui a gente pode entender como sendo o relaxamento do excesso de esforço, tá? Ou enfim, o relaxamento completo do esforço, o que não significa completa ausência de força, porque lembra, a gente está falando daquela força interna, e aquela força interna é desprovida do esforço e do cansaço. Então o asana, sim, ele é alguma coisa mantida de forma estável e confortável pela remoção desse esforço, desse cansaço, mas sustentando a tal da força interna, que preserva a firmeza, mas ela não é feita à base de esforço, ela pode ser ao mesmo tempo confortável. Tá? Depois a gente vai falar sobre outros aspectos, porque ele vai dizer que na postura, né, então remove-se o esforço e coloca-se a mente no infinito. Bom, o que é isso? Isso a gente pode falar em outro momento, mas está mais distante do que a gente tem praticado até agora. Independente de qualquer coisa, né, essa mente no infinito não é uma mente distraída, não é uma mente pensando em coisas, não é a mente daquele sujeito que não é o sujeito da experiência. Tá? Do saber, do querer, do fazer, né, do julgar, enfim, não é esse o sujeito. Então isso é um paradoxo, estamos falando sobre uma espécie de um não fazer, como é que se resolve isso? Né? Não é racionalmente, é um acontecimento de corpo. Dr. Bolli vai falar algo assim, que o asana se difere do exercício, principalmente porque no exercício estamos mais identificados com a ação, tem um objetivo, né? No exercício tem um objetivo, tem uma ação, a ênfase está sendo colocada ali naquele fazer, né? Enquanto que no asana, a gente deveria remover cada vez mais essa ênfase do fazer e direcionar cada vez mais a nossa atenção para a percepção, para aquilo que acontece. Uma espécie de testemunhar aquilo que está acontecendo. E, de novo, trazendo um paralelo com La Roça, que vai dizer o seguinte. Na verdade, ele vai citar Heidegger aqui, né? Então, é uma citação de Heidegger, que ele fala sobre uma definição da experiência. Ele diz que soa muito bem com essa exposição, a exposição que ele está fazendo soa muito bem com a nossa exposição aqui também. Heidegger diz: fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em fazer, ele coloca entre aspas, quando falamos em fazer uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer. Fazer, entre aspas, significa aqui sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Podemos ser assim, então, transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo. Né? Então, o fazer da experiência de Heidegger, de La Roça, é um fazer entre aspas. Né? É algo muito mais ligado com um sofrer, né? Algo que se deixar alcançar, aceitar à medida que nos submetemos a alguma coisa. E assim podemos ser
transformados, porque se a ênfase, né, ela está justamente no fazer, e o fazer está ligado com aquele sujeito que é o sujeito oposto à experiência, é o sujeito que sabe, é o sujeito que conhece, é o sujeito que tem sua opinião, que tem sua informação, que tem seus julgamentos. Esse sujeito não é transformado por nada, ele só fica reafirmando os seus saberes. Então tem um lugar do não fazer, que também está relacionado com o lugar do não saber, de certa forma. Não sabemos de antemão o que vai acontecer, tá? Não sabemos de antemão. E por isso mesmo que a cada vez a gente tem feito isso, práticas um pouco circulares, né? A cada vez que repetimos alguma coisa, essa alguma coisa é diferente, né? Nos surpreendemos com que ele venha a ser. É um vir a ser. Não sabemos de antemão. Bom, temos falado sobre, então, também sensações de leveza, firmeza, altura, descompressão. Todas essas sensações que eu tenho dito, elas estão sendo ditas numa intenção de ajudar a gente, e aí podem existir outras palavras, e né, vocês podem me sugerir também palavras aqui, são bem-vindas, que possam nos ajudar a ir no caminho do que é ser firme e do que é ser confortável ao mesmo tempo. A leveza talvez nos leve a isso. A altura, a descompressão. Outra coisa, a abertura de espaços. Então, asana é uma espécie de tentativa de se criar espaços, sustentar espaços, né? Algo que está mais ligado a uma abertura, a um espaço amplo, uma espécie de corpo sem estreitamentos, né? Sem lugares apertados, para o livre pulso, para o livre fluxo dessa vida, né? Desse prana, maya kosha, que anima a matéria, que circula, que anima, que dá vida ao corpo. Né? Então, uma espécie de superfície sensível, de campo aberto, né? E sensível para o fluir desses pulsos e desses fluxos, que é o movimento da vida no corpo. Então, assim, se essas coisas vão sendo ditas, essas coisas produzem efeitos sensíveis, então fala, busque leveza, e isso te produz alguma coisa que se transforma em corpo, ótimo. Então talvez essa palavra esteja ajudando de alguma maneira. Se isso fica no campo racional, né, e não se transforma em arranjo de corpo, essa palavra não funciona, ou a gente não está deixando a palavra entrar, de certa forma. Então me surgiram palavras, boa ideia. Então, gente, não basta, né? Volto ali lá para o começo, então, do Tejo, do asana publicado, postado. Não basta ter cara de asana para ser um asana. Não basta ter formato de asana para ser um asana. Não basta se colocar, né, naquilo que se entende como asana para que seja de fato um asana. Porque isso tudo são formas do corpo, e esse corpo ele pode ser o corpo do exercício, ele pode ser o corpo distraído, ele pode ser o corpo que faz essas coisas, porque é natural do ser humano fazer coisas com seu corpo. Não significa que estamos devidamente percebendo o que está acontecendo. Então existe alguma coisa assim como um estado, né? O asana, ele não é exatamente uma forma, mas ele é uma sensação, ele é um estado, né? E a gente vai tentando ao longo do programa, talvez isso não seja tão claro agora, mas quando formos abordando asana 2, 3, a gente vai tentando deixar que esse estado de asana seja cada vez mais nítido. Assim como esse corpo de sensações vai também ficando cada vez mais nítido, mais palpável, né? Menos abstrato. Então tá, um estado de asana. Se ele é abstrato por enquanto, talvez, né? Espero que ele vá ficando menos abstrato com o passar do tempo. Outra coisa, existem muitas técnicas, né, dentro do Hatha Yoga, para dizer, porque é nisso que eu me baseio, mas também existem outras formas que não são, né, o Hatha Yoga.
existem os asanas, existem os pranayamas, existem os bandhas, os mudras, os kriyas e aquilo que se chama meditação. Em geral, tratamos tudo isso de uma maneira assim um tanto segmentada. Né? Então, asana é uma coisa, pranayama é outra coisa, bandha é uma coisa, mudra, kriya, né? Meditação é outra história. Enfim, tudo isso é tratado de uma maneira assim um tanto separada. Talvez didaticamente seja importante separar para a gente treinar, né? Tem algo de um treinamento, tem algo de uma primeira compreensão. É importante ter, né, uma pedagogia, uma didática sobre isso, mas no final das contas, a técnica em si, eu estou falando do asana, poderia falar de outra, ela existe na integração. Só pode haver asana na integração. Né? Não tem asana sem respiração integrada. A gente já reparou nisso em algumas posturas. Quando a respiração começa a ser parte da postura, não um processo que corre em paralelo. Às vezes parece, né, que alguma coisa independente correndo em paralelo, mas chega uma hora na permanência, chega uma hora na repetição dessa técnica, muitas vezes, que a respiração se torna parte inseparável dela. Né? Existem elementos que vão ser tratados mais para frente, como bandhas e mudras, e que são presentes na postura, são inseparáveis, é impossível tirar aquilo, né, e manter o asana. Mas isso eu não vou tratar agora, né? Isso vai ficar para o asana 2, essa parte dos bandhas e mudras, também não vou tratar tanto agora dessa questão da respiração ou da integração das técnicas e tal. Isso é um tema para mais para frente. Mas e a meditação? Né? Mas e a meditação? Asana, então, é como se fosse uma meditação? Se a gente está numa postura meditativa, estamos fazendo meditação? Bom, de certa forma, sim. Né? Por que não? Por que não? Meditação é uma palavra tão ampla. O yoga tem tantas palavras para falar sobre meditação. Dharana, dhyana, para usar algumas, mas tem várias outras. E meditação é uma coisa assim tão ampla e tão complexa que é um termo assim, até um tanto vago, né? Porque ele serve para falar sobre muitas coisas, mas de certa forma sim, né? Por que não tratar a experiência do asana de forma parecida com a forma como a gente trata uma meditação? Pensa o seguinte, não deveria ser alguma coisa muito diferente nesse momento para a gente. Uma postura meditativa de uma prática meditativa. Essa atitude meditativa, essa atitude da meditação, ela deve estar presente na postura meditativa. E não como coisa, então uma postura de meditação não é uma meditação. A meditação tem que estar lá, senão ela não é uma postura de meditação. E o que é essa meditação que tem que estar lá? Depois a gente vai falando mais sobre isso. Por enquanto ainda seria um tanto abstrato. Muito bem. Então, esses são os principais temas que eu queria falar sobre eles agora. E eu espero que sirva, né, para ajudar a esclarecer, contribuir com o entendimento, a compreensão do que a gente está fazendo até aqui. Tá bom? Então, seguimos. Boas práticas.